na pessoa da querida amiga sindicalista Terezinha, do Dr. Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS, a quem agradeço o elogio, ao Antônio Neto, da Confederação da Central dos Sindicatos Brasileiros, ao João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, ao Guiomar, presidente da CTB do Rio Grande do Sul, a querida amiga Abigail, representando o senador Paulo Paim. Cumprimento especial também a minha querida amiga e colega, desembargadora doutora Tânia Requizigel, presidente do IPEATRA, entidade que compartilhamos ideais estes que são de preservação da democracia brasileira, do pouco que nos resta neste momento. Cumprimento também as companheiras e companheiros do Chile e da Argentina, que nos trazem a experiência, e nesse ponto dou os parabéns à organização do evento por estarem unindo o movimento sindical latino-americano. Nós não estamos sós. Os problemas que acontecem no Brasil, acontecem no Chile, ou acontecem na Argentina, são comuns e fazem parte de um projeto que é muito nocivo às populações, e mais do que descarte de cifras monetárias, nós estamos falando aqui de descarte de pessoas, né? Como a colega do Chile mencionou, do empobrecimento da classe média e da ditadura do capital. São dois temas que eu gostaria de abordar para mostrar por que isso está acontecendo no nosso país nesse momento. Num país que não tem contraponto de mídia, onde se troca o canal e a notícia é sempre a mesma, temos que fazer a reforma porque estamos em crise, porque o Brasil vai quebrar se não fizer a reforma, né? Sugiro a todas e todos que hoje, com o teor dessas palestras que me antecedem e das que sucederão na parte da tarde, vão ganhar um grau de abertura de consciência, não assistam mais TV. Eu não assisto, não me faz falta. Não me faz falta, me informo por outros meios. Porque nós chegamos em casa e os meios começam a repetir, e na internet a mesma coisa, e nas redes sociais a mesma coisa. Nós não temos como enfrentar isso se nós não nos desconectarmos e buscarmos uma informação correta. Tenho participado desses eventos nas câmaras municipais de vereadores, mês passado Sapiranga, nesta semana ainda em Novo Hamburgo, e é muito importante debater isso nos parlamentos. É pena que o nosso Congresso Nacional não esteja ouvindo o povo, não esteja ouvindo o movimento sindical. E se eu tenho alguma esperança de mudança num país que cada dia mais se encaminha para um fascismo, e isso nós não queremos, é nas bases de trabalhadoras e trabalhadores, que são a maioria do povo brasileiro. O povo assalariado, que vende a sua força de trabalho uma vida inteira, 35, 40 anos, muitas vezes com trabalho rural, em condições sofridas, e ao final da vida, quando não tem mais nada, não tem mais a sua força de trabalho para vender, o que acontecerá? Para que serve o Estado? Se o Estado não alcançar uma previdência social digna, se o Estado não alcançar saúde pública, nós vamos para a privatização da saúde. Se não alcançar, escola pública. Estão falando aí em deteriorar a escola pública, ensino domiciliar, militarização das escolas, transformar o povo mais dócil do que é, porque era para ter muitos protestos nas ruas neste momento. Enfim, vamos tentar entender por uma análise de economia, história, direito e política. Está tudo conectado, né? Vamos entender qual é o nosso local no mundo. O que acontece com a América Latina, com o Brasil, com o Chile, com a Argentina, com o Uruguai, Paraguai, Colômbia, Bolívia, Venezuela, enfim, todos os países, em relação a grandes potências.
peço a gentileza de passar o slide, que não... Aí deu. Muito bem. Fazer um retorno aqui à Antiguidade Clássica. Egito Antigo, Grécia e Roma. Grandes potências da Antiguidade. O que faziam? Conquistavam territórios de outras nações e se apoderavam das riquezas e escravizavam o povo. Chegando nesses locais, existia uma estrutura de poder. A essa estrutura de poder, que se chama elites dominantes, as nações que conquistavam o território convidavam: vocês querem manter o poder? Então, presta vassalagem a Roma, ao Egito ou à Grécia, dependendo do país que era o conquistador, através do pagamento de tributos, mandando suas riquezas e também escravizando parte do povo. E tudo continuava da mesma forma. Damos um salto na história, passamos para a época do descobrimento e temos as potências imperialistas, Portugal e Espanha, que tinham hegemonia de navegação marítima, conquistando territórios, África, América, Sudeste Asiático, e fazendo o processo que nós conhecemos muito bem, de extração de recursos naturais, colônia, metrópole. Extração de recursos naturais e mão de obra barata pela escravização da população negra e dos indígenas na América Latina. Entre essas potências, obviamente, ao longo da história sempre houve disputas, né? Nessa época do descobrimento, disputas entre Espanha e Inglaterra, França e Inglaterra, França e Alemanha, e por aí vai. O que eu destaco? Necessidades históricas das grandes potências, recursos naturais e mão de obra. E o papel que as elites dominantes cumprem. O Brasil e a América Latina possuem as suas elites dominantes que cumprem a chamada ditadura do capital. O capital passa o comando para a política e a política repassa à mídia, que informa o povo, o comando do capital. Assim que funciona, e por isso que nós vemos as repetidas notícias dizendo a mesma coisa, que temos que fazer a reforma da Previdência. Revolução Industrial e neocolonização. Vamos dar mais um salto na história. Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, comenta que na passagem do feudalismo, em que o trabalhador detinha ainda os meios da produção, ou seja, o ferreiro, o artesão, o sapateiro, o padeiro da Idade Média, o camponês da Idade Média, que tinha lá um território cultivável, ainda que cedido pelo senhor feudal, detinha os meios da produção e uma terra para retirar a sua fonte de sobrevivência. Na passagem mercantilismo e capitalismo, com o processo de revolução industrial, este abandono da economia primária baseada na terra para a indústria provoca a figura do trabalhador desnudo, ou seja, ele perde os meios da produção, ele perde a área cultivável para retirar a sua fonte de sobrevivência e só lhe resta a sua força de trabalho que ele deve vender ao capital para sobreviver. E nesse processo de revolução industrial, que começa no século XVIII, 1750, na Inglaterra, nós vamos ter uma divisão de mundo entre os países que terminaram o seu processo de industrialização e, no passo seguinte, conseguiram formar capital. Nós não somos país que formou capital, nós não temos na América Latina país que formou capital. E os chamados países periféricos, que foram vítimas do processo de colonização e não conseguiram concluir a sua industrialização. Tudo isso está conectado, depois vamos ver a conexão com as grandes guerras. A neocolonização que surge a partir daqui. Porque nós temos, até este momento, o uso da força. Antiguidade clássica e era do descobrimento,
processo de colonização. Eu tenho uso da força para a retirada dos recursos naturais e da mão de obra. A partir da Revolução Industrial surge uma necessidade mais. Quem produz algo tem que vender esse algo no sistema capitalista. Então há necessidade também de mercado. Aqui se agrega uma terceira necessidade. E aí, nós precisamos de uma multidão que possa comprar minimamente esses produtos. Se retira sutilmente o uso da força e se troca por um poder mais difuso, mas talvez mais forte que o uso da força, que é o poder de mídia. Tem aí Adorno, Horkheimer, século XX, dois filósofos da escola de Frankfurt, Alemanha, que eram judeus, falam na produção da indústria da cultura, ou a cultura de massa através da mídia sensacionalista e imbecilizante, aquela que verte sangue na TV e é a que mais vende para o povo, porque quanto mais miserável o povo, mais ele terá o chamado gozo da crueldade, né? Que é uma expressão que Nietzsche desenvolve, que é o gozo com a desgraça alheia. Se eu estiver preservado e o outro estiver morrendo, está tudo bem, né? Essa é a condição que se atinge quando o povo se torna miserável ou com o enfraquecimento, o empobrecimento que se pretende com a classe média no Brasil e como nós já vimos ocorrendo no Chile. A mídia hegemônica vem também do nazismo, com o gênio do mal da propaganda de Hitler, que era o Goebbels, e com o fascismo italiano, quer dizer, todos os meios de imprensa dizendo a mesma coisa, informando ao povo o comando do capital. Contemporaneamente, nós temos um fenômeno diferente, que é o apoderamento das redes sociais, que é dar voz ao povo para, narcisisticamente, qualquer pessoa dizer qualquer bobagem sobre conhecimento científico, sobre conhecimento de história, mesmo que não tenha esse conhecimento, ou seja, o empoderamento da ignorância, onde se dá um pequeno espaço de voz para que a pessoa diga bobagem e se sinta alguém no mundo, né? Este é o apoderamento das redes sociais que nós estamos assistindo. Tanto é verdade, nós sempre estamos numa bolha, né? Porque as pessoas chegam em casa, continuam assistindo o jornal, assistindo novela, assistindo o campeonato de futebol, a vida segue, aparentemente estamos numa democracia. E a gente não olha para trás e nem ao que acontece. Guerra do ópio na China. Inglaterra chega bombardeando a China para vender ópio que era produzido da China. A chamada democracia do canhão. Potências imperialistas. Isso mudou para a atualidade? Vamos pegar aqui mais adiante. A Alemanha vai terminar tardiamente a sua revolução industrial. Está tudo conectado. Em 1884, Otto von Bismarck convoca a Conferência de Berlim as grandes potências industriais da época. Era Inglaterra, Holanda, França, Itália, Império Austro-Húngaro. E ali nós vemos que eles estão conversando sobre a divisão de uma pizza, que é a China, e a China só observando. A China não era potência na época. Então, as grandes potências sempre dividindo o mundo, que é fonte de recursos naturais, mão de obra barata e, com a Revolução Industrial, mercado para consumo de seus produtos industrializados. Né? Isso é logo ontem, 1884, 1885, não se resolveu esse acordo entre potências e nós vamos desaguar, então, perdão aqui, estou atrapalhado nas grandes guerras. Né? Aprendemos que grande guerra se deu por conta do assassinato do Duque Francisco Ferdinando, etc., né? Como estopim. Não, na verdade foi um acerto de divisão de mercados e de divisão de territórios e de colônias que não chegaram a consenso e resultou na Primeira Guerra Mundial. Potência da época, a Alemanha
industrialização tardia, queria também o seu quinhão para colocar seus produtos. O que acontece contemporaneamente a essas guerras? 1914 e 1918, Primeira Guerra Mundial. 1917, Revolução Bolchevique na Rússia, que é revolução da classe trabalhadora. Consegue tomar o poder. E aqui nós temos que trabalhador sempre foi bucha de canhão, né? Se amanhã ou depois tiver uma guerra com a Venezuela, será a classe trabalhadora que vai para as frentes, não é verdade? Empresários, pessoal de classe média abastados serão só comandantes assistindo confrontos. Né? Espero que não aconteça essa tragédia, né? Mas como foi dito que todas as cartas estão na mesa, não se sabe o dia de amanhã. Nesta situação de confronto entre uma classe trabalhadora que estava armada, surgiu o medo das grandes potências de que o movimento sindical produzisse também a revolução na Alemanha e na França, por exemplo. Tanto é que houve um determinado momento da Primeira Guerra Mundial que se confraternizaram soldados alemães e franceses no Natal. Né? Isso é objeto de um filme de 2005, Joia Natal, e também de uma música do Paul McCartney, de 83, Pipes of Peace, né? Que ele, mostrando essa troca de uniformes entre os soldados nas frentes. Tanto assim que, em 1919, Rosa Luxemburgo tentou a revolução na Alemanha, infelizmente não sucedeu. Bom, e o que acontece em 1919? A criação da OIT. Não por acaso. A Organização Internacional do Trabalho não nasceu por acaso, mas sim como um agrado para a classe trabalhadora que tinha lutado nessa disputa de mercados entre capitalistas, né, ou seja, não foram beneficiados com isso, receberam este agrado. Nós vamos passar década de 20 e 30, vamos ter o crack da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, as condições propícias para o desenvolvimento do fascismo, o descrédito da política, condições miseráveis. A OIT também foi criada, mas não teve uma atuação incisiva nesse período. E no lumpenproletariado, que é as pessoas, o povo miserável, sem instrução, nasce as condições propícias para os mitos, para a figura do mito do salvador da pátria, Hitler e Mussolini na Itália. Né? Ou talvez algo aqui mais perto de nós, nos dias atuais. E essas figuras agem em nome do capital. Segunda Guerra Mundial é, de novo, a disputa de mercados não resolvida da Primeira Guerra Mundial. Disputa de mercados. E, por outro lado, um massacre de um inimigo comum, porque todo fascismo tem que ter um inimigo comum, o atual são os sindicatos, é o direito do trabalho, e agora a Previdência Social. Inimigo comum, judeus e também quem não se afinava à ideologia nazista. No filme Tribunal de Nuremberg, da década de 60, lembrarem o final do filme, quando chega nas razões finais dos comandantes nazistas que estavam sendo processados, um deles diz para o juiz, que era norte-americano, que os Estados Unidos deveriam agradecer o que a Alemanha fez. O que ele quis dizer com isso? Que a Alemanha exterminou qualquer possibilidade da classe trabalhadora fazer sua insurgência com o regime nazista. Isso que ele quis dizer. Tanto assim que 6 anos depois do julgamento do Tribunal de Nuremberg, todos os comandantes nazistas estavam soltos. Claro, alguns foram executados, né? E outros presos foram, na sequência, soltos. Estamos com dificuldades aqui na passagem, se alguém puder ajudar. Neoliberalismo. Por que chegamos no neoliberalismo? Que no pós-Segunda Guerra Mundial vem lá o Plano Marshall, né? Financiamento para a reconstrução da Europa, inicia os 30 anos do capitalismo dourado, com uma nova promessa feita à classe trabalhadora, que de novo estava armada
na Segunda Guerra Mundial, e de novo o medo de que houvesse uma revolução, com a revitalização da OIT. Como se fez a revitalização da Organização Internacional do Trabalho? Através da Declaração de Filadélfia, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, dizendo: o trabalho não é uma mercadoria. Porém, até hoje, se entende como normal falar mercado de trabalho e na venda da força de trabalho do trabalhador. Surge por aqui duas figuras, Friedrich von Hayek e Milton Friedman, que tem tudo a ver com a reforma da Previdência e com tudo a ver com o que aconteceu no Chile na década de 70, que vão criar a Sociedade Mont Pelerin, em 1947, para difundir o liberalismo no mundo, em favor do grande capital. Isso encontra produção acadêmica na Universidade de Chicago, produzindo os famosos Chicago Boys, como já foi dito aqui. O maior expoente está à frente do Ministério da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que lamentavelmente esteve também assessorando o governo de Pinochet, como bem lembrado nas manifestações que me antecederam, que prega a escola de Chicago, o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, que nós tanto ouvimos falar e não entendemos? E vamos lembrar que o vice-presidente da República, está no Google, deu uma palestra dizendo que os fundamentos da política deste governo são neoliberais. Prega políticas de austeridade, ou seja, cortes de gastos sociais, falta de investimento no público, o Estado mínimo, ou seja, quanto mais privatizações, melhor, porque eu permito que o capital se aproprie cada vez mais do público, da água, da energia elétrica, das telecomunicações, daqui a pouco até do ar, né? E, em especial, da previdência privada. Por essa escola, a mão invisível do mercado, através da lex mercatória, ou seja, da lei da oferta e da demanda, constituiria a pax mercatória. O que é a pax mercatória? A paz do mercado, a paz do capital, não a paz do povo. Resultado dessas doutrinas neoliberais: crescimento das grandes corporações, ou seja, as empresas transnacionais, enfraquecimento dos estados e um poder absoluto dessas corporações agora controlando as democracias. Monopólio mundial de poucas famílias, pensarmos aqui em duas famílias, Rockefeller, Rothschild. 8 pessoas no mundo detêm 50% da renda planetária. No Brasil, 8 pessoas detêm a renda de 100 milhões de brasileiros. É justo? Esse é o sistema que nós temos. Esse é um sistema herdado do neoliberalismo. E, aonde é aplicado, produz desigualdade social profunda, feito mano militare no Chile, através do golpe de Pinochet, e na Rússia, de Boris Yeltsin, por exemplo. Seguindo adiante. Por gentileza. Não por acaso, esses economistas são originários de grandes potências, né? Friedrich von Hayek, austríaco, e Milton Friedman, estadunidense. Ou seja, Estados Unidos aqui e Alemanha estendida. Pregando essa restrição e intervenção estatal na economia, com qual fundamento? Para permitir que essas grandes corporações multinacionais, detentoras de capital, vamos lembrar, a América Latina não terminou sua industrialização, logo nunca atingiu formação de capital. Quais são as nossas multinacionais? O Brasil tem duas que me ocorrem, e não é Havaianas, né? É a Embraer. O que está acontecendo com a Embraer? Que produz alguma tecnologia, porque estamos também na quarta revolução industrial, na revolução industrial 4.0, que é a tecnológica, e agora vai mandar quem tiver tecnologia, e a Petrobras, que tem a tecnologia da exploração do petróleo em águas profundas. Também é política deste governo a venda da Petrobras. Se nós pegarmos esse mundo corporativo que está ali na tela, vamos lembrar da Nestlé. Quem produz café?
Brasil e Colômbia. Quem fabrica café? Suíça. Quem produz cacau? Brasil, Filipinas. Quem fabrica e vende chocolate? Suíça, Bélgica. E por aí vai. Vamos pensar nas GAFAM. Que são as GAFAM? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Essas 5 detêm o monopólio de sistemas operacionais e dispositivos portáteis no mundo. Todas as 5 estadunidenses. Nós temos alguma? Não temos. Então, eles têm o domínio completo e a hegemonia. E operam, obviamente, grandes multinacionais. Vamos pegar 2, Apple e Microsoft. $1 trilhão, valor de mercado, superior ao PIB da Áustria, que é considerado um país rico. O orçamento que tem uma multinacional dessas, compra política, compra mídia. E quem controla o orçamento das multinacionais? Ninguém. O capital não tem controle. E por isso que eles pregam a liberdade de mercado nos estados. Intervenção mínima, estado mínimo, intervenção mínima na economia. Não querem regramento para que possam fazer o controle do povo como mão de obra barata e extraindo tudo de riquezas dos territórios onde operam. Só voltando aqui, essa imagem é interessante, que tem o barquinho ali do neoliberalismo, representado pelo capital, e uma barreira entre o povo, uma barreira chamada direitos humanos. Direito à previdência social é um direito humano. E naquele acordo do capitalismo dos anos dourados, que sucede à Segunda Guerra Mundial, foi prometido à classe trabalhadora, além da revitalização da OIT, saúde, educação pública, pleno emprego e previdência social. Com a crise do petróleo, na década de 70, começo da década de 70, e o fim do acordo Bretton Woods, decretado pelos Estados Unidos, em que se tirou o lastro das moedas do padrão ouro pela substituição padrão dólar, começa a crescer o capitalismo financeiro e, com ele, o dinheiro fictício. Quer dizer, o dinheiro que não tem lastro nenhum e que vai acabar comandando o mundo e sugando cada vez mais riquezas naturais e transformando as pessoas em miseráveis. E por isso que nós temos, e não por acaso, um discurso muito forte contrário aos direitos humanos. Nada é por acaso, está tudo conectado. Fundamentos neoliberais. Lembrar aqui de Margaret Thatcher, a dama de ferro da Inglaterra. Teoria do derrame. Trickle-down Economics Theory. É preciso que quem está no topo, os detentores de capital, melhorem o seu bem-estar para que aquilo que sobre derrame e goteje para a população. Isso é fundamento neoliberal. Isso é o que nós estamos trazendo para o Brasil. Também da Thatcher, desemprego como tática de controle social, gerando competitividade para sobreviver e mais docilidade e submissão ao capital. E por isso que tem um discurso muito forte, dizendo, agora terá a carteira verde e amarelo, porque nós queremos preservar os empregos e não os direitos. Né? Uma coisa óbvia, porque aí vai acontecer de novo o gozo da crueldade. Eu vou criar o lumpenproletariado, eu vou acabar com a classe média, e quem tem emprego vai ter gozo de quem não tem emprego. Né? Nessas condições de miserabilidade, é a única coisa que resta ao povo, voltando aqui a Nietzsche. Então, nesta lógica de liberdade de mercado, de que a mão invisível do mercado vai regular tudo, por oferta e demanda, se desenvolve também a teoria das vantagens comparativas, que é de Adam Smith e de Davi Ricardo. Resumindo, se deve potencializar aquilo que os países fazem de melhor. Então, se a América Latina faz de melhor fornecer recursos naturais, ela continuaria fornecendo recursos naturais e prestação de serviço. As grandes potências, como já têm a sua industrialização completa, continuariam, então, fabricando e vendendo seus produtos para nós outros. O que passa? Não preciso dizer. Eles continuarão potências e nós continuaremos países periféricos ou ditos subdesenvolvidos.
Vertentes atuais do neoliberalismo, porque ele não para só nessas duas. Análise econômica do direito, que é para trazer mais segurança jurídica para as multinacionais, e não para as empresas brasileiras, e capitalização da Previdência, para que o capital internacional possa se apossar de um bem público, que é a Previdência Social, através de fundos de pensões ou de bolsas de valores. A análise econômica do direito vem por um americano também, e não por acaso, que é um juiz pela Universidade de Harvard, que é a mesma de Moro, né? E de tantos outros becados, assim como a Universidade de Chicago representou um papel para a ditadura no Chile e para as ditaduras nas Américas, a Universidade de Harvard representa um outro papel para o que o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que é um argentino, grande penalista, chama de Operação Condor dos tempos atuais, que é a Operação Lava Jato. Porque, para quem lembrar da ditadura, a Operação Condor uniu as ditaduras da América Latina, sob o comando dos Estados Unidos, e não por acaso, para eliminar os líderes do povo que tinham condições de derrubar as ditaduras. E assim eliminaram JK, Jango e tantos outros. E até Carlos Lacerda, que era da UDN, né? Mas como tinha depois oposição à ditadura, também foi eliminado na Operação Condor. E agora a gente sabe o que a Lava Jato produziu, né? O maior preso político dos tempos atuais. Por quê? É quem tem condições de derrubar, neste momento, o governo, né? Ou de vencer eleições com facilidade. Golpe de 2016, vamos pensar. Qual o objetivo? Quais objetivos? Porque a partir dali veio reforma trabalhista em 7 meses, tática de Blitzkrieg, e ato contínuo veio também corte de gastos sociais, a emenda constitucional 95, que foi mencionada aqui anteriormente, congelando os gastos sociais, e vem agora, e o governo diz e insiste que tem que aprovar, e tem que aprovar rápido, porque senão o dólar sobe, a bolsa cai, né? Nesse movimento que o capital faz, e não por acaso, a deforma da Previdência. Então está tudo conectado. Só para lembrar aqui, consenso de Washington, 89, 10 regras para serem aplicadas na América Latina, pelo FMI e pelo Banco Mundial, exigindo dos Estados disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado. Reforma tributária para quê? Para tributar mais e arrecadar mais e sobrar para pagar uma previdência digna? Não, para diminuir a tributação do capital, porque até hoje nós não temos imposto sobre grandes fortunas. Espanha, se eu ganhar 100 milhões de euros, 50 milhões ficam com o Estado. E é um país capitalista, país rico. Quer dizer, é um outro tipo de capitalismo que opera nos países ricos e para nós é oferecido um capitalismo selvagem, predatório ou chamado capitalismo corporativo das grandes corporações. Tudo em aberto, juro de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial para que as multinacionais possam operar livremente no território nacional. Isso foi promovido na ditadura. Investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, é o que prega o governo atual. Privatização das estatais, que já mencionamos, e desregulamentação, leis econômicas, trabalhistas, previdenciárias. Direito à propriedade intelectual, óbvio, para que o capital possa também se apropriar das novas tecnologias que são produzidas. Políticas neoliberais. Neste quadro, acompanha neutralidade do ensino, mas vejam, o ensino tem que ser neutro, vírgula, porque a política neoliberal é permitida. Então o ensino não é neutro, só tem uma política que é permitida no ensino, a neoliberal, para que todo mundo acate o que está sendo colocado pela ditadura do capital, como bem dito pela colega do Chile. Neutralidade do sindicalismo. Não, o sindicato não pode se envolver com política, tem que operar apenas para a defesa de interesses meramente corporativos. Tá, e quem vai fazer as leis? Só os capitalistas, então. Então, quando a classe trabalhadora teria possibilidade de fazer as leis? Porque quem faz as leis são os parlamentos. A classe trabalhadora tem que operar junto com partidos políticos para eleger os seus representantes.
E a outra proposta que vem junto atualmente, neutralidade da administração pública, que é a separação entre partidos e a administração pública. Isso a gente pode ver o exemplo norte-americano, pela Suprema Corte, as coisas não são por acaso. Governo Trump, com medo de que os democratas se apossassem da administração pública, derruba a agency fee, que é a chamada contribuição sindical do serviço público nos Estados Unidos, que para nós equivale à contribuição assistencial. Para a iniciativa privada, continua ainda devida, né? Que foi também outra fake news divagada aqui, de que os Estados Unidos teriam acabado com a contribuição para todos os integrantes da categoria. Não é verdade. Fez isso só no serviço público e pontualmente por um medo do partido do Trump de que os democratas conseguissem chegar na administração pública. Agora, atenção, porque nós estamos num momento bastante complicado. Cada dia a mídia nos bombardeia com o descrédito da política. Fulano, Beltrana foram presos. Corrupção. Esse discurso de corrupção é conhecido ao longo da história. É pena que nós não temos muito tempo para avançar. Mas esse descrédito da política que vem pela corrupção e que levou ao suicídio de Vargas em 54, embora até hoje não se tenha provado que ele fosse corrupto, e que o próprio suicídio dele impediu a ditadura aqui em 54, retardou por 10 anos, traz a condição do lumpen proletariado, das pessoas pedirem, clamarem pela intervenção militar, como nós estamos vendo. Mas a intervenção militar opera a favor de quem, gente? Vamos pegar o exemplo do Chile. Se mexeu na Previdência Social do povo. Dos militares, não. Por quê? Porque eles são o braço forte para manter o povo dócil a serviço do capital. Não falo isso de todos os militares, mas uma parte se prestou a isso na América Latina, e não vamos pensar que essa parte se terminou só porque acabou a ditadura. Nós não fizemos o resgate da ditadura no Brasil. Nós não seguimos o exemplo da Argentina, que tem um memorial, que fez isso muito bem, e que hoje é insustentável alguém pedir intervenção militar na Argentina. Aqui o povo está pedindo, nós estamos encaminhando para um fascismo. E o fascismo opera a aniquilação dos sindicatos, como operou na Argentina na ditadura. 30 mil mortes, 15 mil eram sindicalistas e trabalhadores. Dentre eles, o redator da Lei de Contrato de Trabalho, Norberto Centeno. Militarização das escolas. Para quê? Vamos bater continência, cantar o hino. É bonito, né? Recordar aí a década de 60, de 70. Eu ainda tinha que fazer também, cobrir na década de 70. Povo dócil, ensino acrítico. Para que ninguém questione a ditadura do capital. E vem junto uma coisa pior, que é a extinção dos direitos sociais. Todos vão virar microempreendedores individuais, cidadãos de bem, autônomos, empresários de si mesmo. E junto com isso, o gozo da crueldade de Nietzsche, através do patrulhamento ideológico nas repartições públicas, escolas, empresas, como vivemos aqui na ditadura, e fundamentalismo religioso, que é a moral religiosa para o controle do próximo, do vizinho ou da vizinha. Mas a minha fica preservada. E quem está no ápice, quem detém capital, esses não são religiosos. Né? Quem anda, um grande dono de uma rede de lojas que anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Pregando a Bíblia em cada manifestação de YouTube, duvido que seja religioso. A religião é para os outros. A religião é para a classe trabalhadora. Não que eu seja contra a religião. A religião não se confunde com Estado, nem com política, nem com previdência social. Porque esses grandes donos de lojas, de banqueiros, estão financiando propaganda para aprovar rapidamente a previdência social. Inclusive estão pagando lobistas, isso é notícia recente, para aprovar mais rápido ainda a reforma da previdência social. Pergunto, gente, para quê? Para o povo? É porque o Brasil está em crise? Vejam que nós temos no mundo, vou encerrar rapidamente,
Modalidades de capitalismo contemporâneo. Os países ricos, vamos lembrar aqui, depois das 60 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, entre eles se arrumaram. Quem terminou a sua industrialização e detém tecnologia. China conseguiu isso. Japão conseguiu isso. Coreia conseguiu isso. Singapura conseguiu isso. Educando o povo. Não militarizando as escolas, nem com Olavo de Carvalho, nem com a escola sem partido, nem com escola acrítica. É outro tipo de escola que nós precisamos. Não é para formação técnica, é para formação de cabeças pensantes que produzam ciência, produzam tecnologia e que tenham pensamento crítico. Pois bem, entre eles disciplinaram que as empresas multinacionais, para operar em território, por exemplo, americano ou europeu, devem seguir as linhas diretrizes da OCDE e os princípios orientadores sobre empresas multinacionais e direitos humanos da ONU. Direitos humanos são o limite para a atuação do capital em país rico. Certo? Para país periférico, América Latina, capitalismo corporativo ou selvagem. Aqui vale o império do poder econômico. Aqui o discurso é contra os direitos humanos. Lamentavelmente, vi o presidente Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, afirmar na imprensa de que tem que ser feito um pacto republicano para diminuir e enxugar a Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição de Estado de bem-estar social. A classe trabalhadora não deve abrir mão disso. Em nenhum momento já abriu demais quando permitiu a reforma trabalhista sem protesto. Vai passar a reforma da Previdência sem protesto, e não é para o bem do povo, e não é porque o Brasil está em crise. Querem a prova de que o Brasil não está em crise? O Brasil possui a 8ª maior reserva monetária do mundo. Tinha isso em 2015, quando chegou, aspas, a crise, que dizem que veio lá da quebra do Lehman Brothers, mas não é bem por aí, veio da Lava Jato, e aí tem toda a razão, professor Zaffaroni, quando compara com a Operação Condor, né, não só pela eliminação de líderes populistas, mas também pela fabricada crise que produz no Brasil, atuando em cima dos contratos da Petrobras, e não por acaso, que gira a nossa economia, e desacreditando o povo da política. Né? E aí criando de novo aquilo que Adorno falava, que aconteceu no nazismo, as condições para a figura do mito do salvador da pátria. Esse controle da alienação de massas e alienação social é o capitalismo fascista. Capitalismo do desastre é aquele que opera para aproveitamento de oportunidades. Quanto mais miserável o povo, mais oportunidades terá o capital para operar, e a indústria militar chega aqui para reforçar esse poder econômico das multinacionais de grandes potências. Me permitam só ir um pouquinho além, porque merecemos, né, ver essas coisas que passam batido na mídia porque não fazem parte do que importa que seja informado ao povo. Doutrina Monroe. Em 1823, presidente dos Estados Unidos declarou o direito de autointervenção dos Estados Unidos na América Latina e disse textualmente que é o seu quintal, para evitar, aspas, a influência europeia. E depois isso foi usado no século XX para evitar a influência da União Soviética. Sabemos como operou, né, com as ditaduras. Vamos ver agora John Bolton, que é assessor do Trump, falar de novo que não tem temor de usar a doutrina Monroe de volta. Ou seja, eles querem intervir diretamente na América Latina. Aquela outra charge expressa bem, né? Estados Unidos controlando a América Latina e os outros países industrializados controlando o resto do mundo. Esta é a realidade. A América para os americanos, mas não os americanos das 3 Américas, né? Os americanos eles, dos Estados Unidos, pela chamada democracia do canhão, que a gente viu como opera, né? Como a Inglaterra operou na China na Guerra do Ópio, e que hoje nós temos este país que controla o resto do mundo, e me parece que é o único país que possui uma divisão de mundo por frotas navais.
Conecta isso com a era do descobrimento, a hegemonia de Portugal e Espanha, conecta isso com agora, hegemonia militar, inclusive marítima, dos Estados Unidos. A quarta frota foi deslocada aqui para Santos, São Paulo, em 1964, no golpe militar, e se Jango resistisse, o Brasil seria dividido em dois, como foi o Vietnã, como foi a Coreia, como foi a Alemanha. Esta é a realidade que nós não conseguimos ver. E se nós não pensarmos na nossa história, América Latina, e como as coisas operam com um projeto próprio para a América Latina, agora se fala em intervenção, impeachment coletivo no STF. Posso ter críticas, mas eu quero um judiciário independente, como parte de garantia da democracia. Se houver impeachment coletivo no STF, o que acontece? Troca todos os ministros. Quem vai pôr esses ministros? Um governo neoliberal. Para quem opera um governo neoliberal? Para o poder econômico de multinacionais. Isso é lenda? Não. Nas redes sociais, várias das senhoras e dos senhores devem ter recebido propostas de manifestação por um impeachment coletivo no STF, em nome, né, de um discurso contrário à corrupção. Pois bem, isso aconteceu no Peru este ano. Foram afastados os ministros. É um projeto, gente, que vem para a América Latina. Aconteceu no Peru, vai acontecer no Brasil, vai acontecer se não houver reação popular. Né? Ou o povo se dá conta de que está sendo manipulado, né? Ou vai ser, além de bucha de canhão mais para frente, em disputas de mercados que sempre haverão, uma classe miserável que não vai ter dinheiro para comprar medicamento, não vai ter saúde pública, não vai ter previdência social e vai morrer à míngua. É simplesmente isso, lamentavelmente. Este é o projeto de país que está sendo entregue neste momento, que está sendo implantado, muitas vezes com ameaça de uso de força, que eu espero que não aconteça. Agora, uma coisa até os militares temem: o povo. Se o povo parar de clamar, de pedir intervenção militar aqui, e começar a pedir mais escola pública, mais saúde, mais democracia, mais legitimidade nas leis que são aprovadas no parlamento, porque a reforma trabalhista teve 90% de desaprovação e mesmo assim passou. Governo Temer, este sim foi preso por corrupção, produziu a emenda constitucional 95, sabemos por quê, mas se continua aplicando a emenda constitucional 95. É tempo de haver uma movimentação e reação popular urgente a esse estado de coisas. Eduardo Cunha produziu impeachment da Dilma. Até hoje não se provou nada. Houve uma volta para trás? Alguém questiona isso? Não. Eduardo Cunha está preso. Quer dizer, então eu posso dizer que é um criminoso. Um criminoso conduziu um impeachment que nos trouxe até aqui, porque nós estávamos nos encaminhando para ser a quinta economia do mundo, e agora estamos na 8ª posição, e talvez indo para baixo, porque a reforma da Previdência, junto com a reforma trabalhista, vai acabar com a nossa classe média e vai acabar com o pouco que nós temos de indústria. Para onde nós vamos? Não há questionamento no Brasil. Eu vejo na Argentina, Buenos Aires, qualquer coisa, o povo está na rua. Há uma consciência crítica muito maior. Nós temos que adquirir essa consciência crítica. Não temos contraponto de mídia, é por isso que eu insisto. Não assistam TV. Se informem por meios idôneos. Né? Verifiquem junto com os sindicatos, que são instrumentos de democracia, de resistência hoje, quais são os meios de informação mais isentos. E com isso, gente, eu explico o porquê da reforma da Previdência. Né? Complemento as palestras anteriores, tenho certeza que serão esmiuçadas à tarde. Eu não entro no discurso de
fazer contraproposta ou discutir artigo por artigo da reforma da Previdência, porque esse é o discurso que o governo quer. Eu vou estar legitimando e dizendo, não, temos que ter uma reforma da Previdência. Eu digo para vocês, não temos que ter uma reforma da Previdência. Senador Paulo Paim produziu uma cartilha na CPI da Previdência que prova que não há esse déficit. A maior prova disso, mas que foi deturpada pela mídia tradicional, está num decreto agora de fevereiro deste ano, que tira da Previdência Social 600 bilhões de reais para pagar encargos financeiros da União, Estados e municípios. Se vocês pesquisarem no Google as notícias sobre isso, salvo poucas, as da mídia tradicional vai dizer que é um mero ajuste contábil. Não é um ajuste contábil, gente. Isso é a prova expressa de que há dinheiro, há condições, num país que tem a 8ª maior reserva monetária, de aprimorar a sua previdência social. Países nórdicos vão para projetos de renda mínima para todos, independente de trabalhar ou não. Suécia, Finlândia, Noruega. O Brasil deveria estar seguindo esse caminho, renda mínima para todos e todas. E não acabar com um mecanismo indispensável de proteção social, que é a reforma da Previdência. Então, eu encerro dizendo o seguinte, com muita convicção e firme, não à reforma da Previdência. Vamos para as ruas. Obrigado.